O Espírito Santo de 1840 era um mosaico de colinas verdejantes e casarões imponentes, onde o ouro das minas e o açúcar dos engenhos pulsavam nas veias da colônia portuguesa. No coração da fazenda de Antônio de Souza, em São Mateus, o sol poente tingia de laranja as fachadas talhadas, enquanto o sino da igreja badalava o fim do dia, ecoando pelas vielas estreitas como um lamento abafado. O coronel, um homem de 40 anos, cabelos grisalhos e olhos frios, reinava absoluto, acreditando ser dono não só da terra, mas também do destino de todos que nela habitavam. A mucama Joana, de 25 anos, pele morena e cabelos trançados, movia-se pela casa grande com a graça de quem conhecia cada canto, mas carregava o peso de uma vida não vivida. Ela era filha de uma mulher trazida de Angola e de um homem que morreu acorrentado, uma herdeira silenciosa das dores e das esperanças de seu povo. Antônio, consumido pelo poder e pela culpa que não ousava confessar, mantinha com ela uma relação secreta, fruto de uma sociedade onde o amor era proibido e a posse era tudo. Naquela noite, enquanto a lua cheia se erguia sobre as colinas, Joana sentiu o peso do destino quando o coronel, em um momento de fraqueza, reconheceu o filho que ela carregava em segredo. O menino, Miguel, nasceria sem nome, sem reconhecimento, mas com o peso de uma herança que o tempo não apagaria. O coronel, ao ouvir o choro do recém-nascido, sentiu uma pontada no peito. Era o reconhecimento que ele tentava esconder, a semente de uma redenção que só a morte permitiria florescer. A senzala, onde o ar era pesado com o cheiro de fumaça e o murmúrio das preces, tornou-se o berço de um futuro que Antônio jamais imaginara. Miguel cresceria ali, entre os braços da mãe e o olhar distante do pai, aprendendo a ler as estrelas e a ouvir o canto dos pássaros que escapavam da prisão da plantação. O coronel, por sua vez, fingiria ignorar o filho, mas a culpa o consumiria lentamente, como a ferrugem que corrói o ferro. Os anos que se seguiram ao nascimento de Miguel foram como as estações da cana-de-açúcar na fazenda de Antônio de Souza. Um ciclo implacável de plantio, crescimento e colheita, onde o sol escaldante do Espírito Santo castigava a terra e as costas dos que nela labutavam. A senzala, com suas paredes de barro rachado e telhados de palha que mal resistiam às chuvas de verão, tornava-se o berço de uma infância marcada pela ausência e pela resiliência. Miguel, o menino de olhos atentos e pele escura que herdara a força de Joana e o contorno sutil do rosto de Antônio, crescia entre os sons ritmados dos facões, cortando as hastes verdes e os murmúrios das mulheres que teciam histórias ao redor da fogueira noturna. Joana, sua mãe, observava-o com um misto de orgulho e temor, ensinando-lhe a ler os sinais da natureza, o canto do sabiá que anunciava a chuva, o vento que carregava o cheiro de liberdade dos quilombos distantes nas serras. Ela o alimentava com o pouco que restava das panelas da casa grande, misturando farinha de mandioca com ervas colhidas às escondidas. E sussurrava-lhe preces em Iorubá, pedindo aos ancestrais que guardassem o menino de um destino que parecia escrito nas correntes invisíveis da escravidão. Miguel aprendeu cedo a navegar entre os mundos da fazenda. Aos 10 anos, já ajudava nos trabalhos menores da senzala, carregando baldes de água turva do rio ou separando as folhas das canas para o engenho. Seu corpo, magro, mas ágil, movia-se com uma eficiência que chamava a atenção dos capatazes, homens de pele queimada pelo sol e mãos calejadas pelo chicote. Eles o viam como um entre tantos, um filho da mucama, sem nome de pai, destinado a uma vida de obediência cega. Mas Miguel possuía uma curiosidade que o diferenciava. Observava as máquinas a vapor do engenho com olhos famintos, decifrando o ranger das engrenagens e o sibilo do vapor como se fossem enigmas de um livro proibido. Joana notava isso. E nas noites quentes, quando o ar da senzala ficava pesado com o cheiro de suor e terra, contava-lhe fragmentos de sua própria história. Não o nome do pai, que ela guardava como um segredo sagrado,
mas as lendas de guerreiros africanos que desafiavam reis e construíam impérios com as mãos nuas. Essas narrativas plantavam em Miguel uma semente de determinação, uma crença de que o sangue que corria em suas veias carregava mais do que o peso da senzala. Enquanto isso, na Casa Grande, Antônio de Souza prosseguia seu reinado com a rigidez de quem via o mundo em tons de posse e hierarquia. Aos 50 anos, seu corpo começava a mostrar os sinais do tempo, as costas ligeiramente curvadas pelo peso das decisões, os cabelos grisalhos que contrastavam com o bigode ainda negro. Mas sua autoridade permanecia inabalável. Ele expandia a fazenda, importando novas sementes de cana da Bahia e contratando engenheiros para modernizar o engenho, transformando o melado em açúcar refinado que viajava para os portos do Rio de Janeiro. Os escravos, para ele, eram engrenagens nessa máquina maior. E Miguel, embora ocasionalmente vislumbrado nos campos, era apenas uma sombra periférica, um lembrete distante de um erro que ele enterrara no silêncio da consciência. Antônio evitava a senzala, delegando os castigos aos capatazes e as visitas aos médicos para as doenças que dizimavam os trabalhadores. Em suas noites solitárias, porém, quando o vinho tinto aquecia seu peito e o luar filtrava pelas janelas de vitral, ele se pegava pensando em Joana, não com arrependimento aberto, mas com uma inquietude que atribuía ao cansaço. A sociedade de então, regida por códigos morais que santificavam o senhorio e demonizavam qualquer laço além da propriedade, reforçava sua negação. Filhos bastardos de mucamas eram comuns, mas reconhecê-los equivalia a questionar o pilar da ordem colonial. Com o passar dos anos, Miguel, agora um jovem de 20 anos, emergia como uma figura indispensável na fazenda. Seu talento para as máquinas o levava cada vez mais perto do coração do engenho, onde o vapor rugia como um dragão domado e as caldeiras ferviam com o suco da cana. Ele consertava vazamentos nas tubulações, ajustava as válvulas enferrujadas e sugeria melhorias que poupavam horas de trabalho, ganhando a relutante admiração dos capatazes. Joana, vendo o filho transitar entre a senzala e os galpões do engenho, sentia um orgulho misturado a medo, medo de que a proximidade revelasse o segredo que ela protegia como um tesouro frágil. Miguel, por sua vez, sentia uma conexão inexplicável com o mundo da Casa Grande. Ao passar pelos jardins bem cuidados com suas roseiras importadas da Europa, ele se perguntava sobre o homem que cavalgava todos os dias ao amanhecer, inspecionando as fileiras de cana. Não havia raiva aberta em seu coração, apenas uma curiosidade quieta, uma busca por raízes que o vento da senzala não explicava. As outras mulheres, vendo seu crescimento, teciam para ele camisas de linho cru e contavam-lhe de fugas bem-sucedidas para os quilombos, mas Miguel escolhia ficar, não por lealdade cega, mas por uma intuição de que seu destino estava entrelaçado àquela terra, como as raízes da cana que se entrelaçavam no solo. O silêncio da Casa Grande sobre Miguel era uma muralha invisível, erguida por convenções sociais que viam na miscigenação um perigo à pureza do poder. Antônio, em reuniões com outros coronéis na vila próxima, falava de prosperidade e expansão, mas evitava qualquer menção aos problemas da senzala. No entanto, o tempo, esse tecelão paciente, começava a tecer fissuras nessa muralha. Uma praga de lagartas atacou as plantações em 1858, e foi Miguel quem, com sua observação aguçada, sugeriu um método de combate usando cinzas e ervas, salvando boa parte da colheita. O capataz principal, impressionado, mencionou o nome do jovem ao coronel durante um relatório noturno. Antônio ouviu em silêncio, sentindo um aperto no peito que não era apenas fadiga. Pela primeira vez em anos, ele permitiu que seus olhos se demorassem na figura de Miguel nos campos. Alto, forte, com a mesma postura ereta que ele próprio tivera na juventude. A negação, outrora sólida como o barro da senzala, começava a rachar,
prenunciando a tempestade da doença que viria transformar tudo. Naqueles anos de meados do século, o Espírito Santo pulsava com as contradições do império. Igrejas ecoando sermões sobre salvação, enquanto correntes tilintavam nos porões. E um jovem, nascido do proibido, crescendo como uma ponte entre mundos que a história tentava manter separados. Os anos de 1868 a 1870 trouxeram ao Espírito Santo uma calmaria aparente, mas carregada de presságios, como o silêncio que precede a tempestade nas colinas de São Mateus. A fazenda de Antônio de Souza continuava a prosperar, com as moendas rangendo dia e noite, transformando o suco da cana em ouro líquido que enchia os cofres da Casa Grande. Miguel, agora um homem de 28 anos, havia se tornado o pilar invisível daquela operação. Sua presença nos galpões do engenho tão essencial quanto o vapor que impulsionava as máquinas. Ele acordava antes do sol, inspecionando as caldeiras e ajustando as engrenagens com mãos calejadas, prevendo avarias antes que elas paralisassem a produção. Os capatazes, outrora desdenhosos, agora o consultavam em sussurros, reconhecendo que o filho da mucama possuía um dom para a terra que transcendia o mero trabalho braçal. Joana, envelhecendo graciosamente com rugas que contavam histórias de resistência, observava o filho de longe, orgulhosa de como ele navegava entre a senzala e o mundo dos senhores sem perder a essência de suas raízes. No entanto, essa conexão sutil com a Casa Grande, Miguel resolvendo problemas que chegavam aos ouvidos de Antônio através de relatórios indiretos, tecia uma rede invisível, ligando o destino do jovem ao do pai que o negara, preparando o terreno para a revelação que a doença traria. Antônio, aos 60 anos, começava a sentir os primeiros sinais de fraqueza, como se o corpo, outrora forte como o tronco de uma jaqueira, cedesse ao peso acumulado de decisões não ditas. Tudo iniciou com uma febre intermitente que ele atribuía ao calor úmido das noites de verão, mas que persistia como um sussurro insistente em sua mente. Ele acordava suando, o lençol colado à pele, atormentado por sonhos fragmentados onde via uma criança chorando na senzala, os olhos idênticos aos seus próprios. Durante o dia, mantinha a fachada de autoridade, cavalgando pelos campos com o chapéu de aba larga, sombreando o rosto marcado por linhas de preocupação. Em reuniões com mercadores na vila, falava de expansão, novas terras a serem compradas, escravos a serem adquiridos nos leilões do Porto de Vitória. Mas sua voz carregava uma fadiga que não escapava aos mais atentos. A culpa, essa companheira silenciosa que o seguira desde o nascimento de Miguel, agora se manifestava em dores no peito, como se o coração, endurecido pela negação, protestasse contra o silêncio imposto. Ele evitava olhar para a senzala ao passar, mas o som distante de cantos de trabalho, vozes africanas misturadas ao português da catequese, ecoava em sua memória, recordando as noites com Joana e o choro que ouvira de longe, sem ousar se aproximar. A doença progredia devagar como a ferrugem que corrói o ferro das correntes, e Antônio começou a depender mais de Miguel sem saber que era ele. Um capataz, impressionado com a eficiência do jovem, mencionou seu nome em um relatório noturno. O Miguel consertou a válvula da caldeira principal. Sem ele, teríamos perdido um dia inteiro de produção. Antônio ouviu, o copo de cachaça pausando a meio caminho dos lábios, e pela primeira vez em décadas permitiu que a curiosidade vencesse o medo. Ele observou Miguel de uma janela da Casa Grande, vendo-o coordenar um grupo de trabalhadores na reparação de uma tubulação rompida, sua postura ereta e confiante, evocando memórias de sua própria juventude. A conexão se fortalecia ali, no anonimato da distância. O filho que ele negara era o mesmo que sustentava o império que construíra, uma ironia que a febre amplificava em noites insones. Joana, sentindo a mudança no ar da fazenda, rezava mais intensamente, acendendo velas para os orixás e pedindo que o destino unisse o que o orgulho separara. Ela via Miguel retornar à senzala exausto, mas com um brilho nos olhos que falava de propósito,
e sussurrava para si mesma que o sangue compartilhado era mais forte que as leis coloniais. Enquanto a malária, essa praga traiçoeira que assolava as regiões úmidas do Brasil, se instalava no corpo de Antônio, a fazenda pulsava com uma vitalidade renovada graças às inovações de Miguel. Ele introduzia métodos aprendidos de viajantes que passavam pela vila, como o uso de filtros de barro para purificar a água das caldeiras, evitando corrosões prematuras. Os escravos, percebendo a diferença em sua liderança, menos chicotadas, mais pausas para descanso, começavam a vê-lo como um aliado, um ponte entre o sofrimento diário e um futuro incerto. Antônio, confinado cada vez mais ao quarto de mogno com suas paredes forradas de tapeçarias portuguesas, recebia atualizações que inadvertidamente exaltavam o trabalho do filho. A culpa despertava em ondas. Ele se lembrava de Joana jovem, de como a possuíra sem pensar nas consequências, e do parto que ouvira como um eco distante. A sociedade de então, com suas normas rígidas que condenavam relações interraciais a sussurros e escândalos, reforçava sua solidão. Outros coronéis, em cartas trocadas, falavam de herdeiros legítimos e casamentos arranjados, ignorando os bastardos que povoavam as senzalas. Mas a doença, impiedosa, desmascarava essas ilusões, forçando Antônio a confrontar o vazio de uma vida construída sobre negações. Essa fase de transição, entre a vitalidade da fazenda e a decadência do patriarca, tecia os fios que ligariam o passado ao clímax da redenção. Miguel, sem saber, preparava o engenho para uma era pós-Antônio, distribuindo tarefas com equidade e sonhando com uma terra onde o suor rendesse frutos para todos. Joana, ao ver o filho assim, sentia o coração apertado pela proximidade do inevitável. A doença do coronel não era apenas física, mas um chamado ancestral para que o sangue negado fosse reconhecido. O Espírito Santo de fins da década de 1860, com suas chuvas torrenciais que inchavam os rios e lavavam a terra, simbolizava essa purificação iminente, uma limpeza que varreria as sombras da casa grande e iluminaria a senzala com a luz da verdade. Antônio, febril e isolado, começava a murmurar em delírio sobre um menino de olhos castanhos, prenunciando o momento em que a culpa, acumulada como o melado nas caldeiras, transbordaria em confissão. A história da família, entrelaçada à tapeçaria maior da escravidão brasileira, ganhava contornos de inevitabilidade, onde o silêncio da negação cedia espaço ao rugido da reparação. A febre que consumia Antônio de Souza transformou-se nos primeiros meses de 1871 em uma presença constante, como o vapor incessante das caldeiras do engenho que ele outrora comandara com mão de ferro. O quarto principal da Casa Grande, com suas paredes de madeira escura e cortinas pesadas que filtravam a luz do sol escaldante do Espírito Santo, tornou-se seu mundo confinado, um mausoléu vivo onde o ar carregava o cheiro de remédios amargos e suor frio. Aos 61 anos, o coronel, reduzido a uma sombra de si mesmo, pele amarelada, olhos fundos e mãos trêmulas que mal seguravam o copo de água, jazia na cama de dossel, atormentado por visões que a malária amplificava, como ecos de uma consciência adormecida. A culpa, despertada pelos delírios do bloco anterior, agora se manifestava em ondas implacáveis. Ele revivia o nascimento de Miguel, o choro distante da senzala que ouvira como um julgamento divino, e as noites com Joana, que haviam plantado a semente de uma herança negada. Essa doença não era mero acidente da natureza. Era o catalisador da história maior, o ponto de virada onde o poder escravocrata, sustentado por silêncios e omissões, começava a ruir sob o peso da verdade, conectando o passado de negação ao futuro de reparação que definiria o legado da família e da fazenda. Miguel, aos 31 anos, assumira o papel de guardião informal da Casa Grande sem que ninguém o nomeasse assim, sua presença nos corredores ecoando a transição inevitável que a doença de Antônio impunha. Ele coordenava os trabalhadores do engenho com uma autoridade natural,
garantindo que a produção de açúcar prosseguisse, apesar das ausências do patriarca, mas seus passos o levavam cada vez mais para o quarto do doente. Joana, envelhecida, mas com a postura ereta de quem carregara gerações nas costas, preparava chás de ervas ancestrais, folhas de boldo e guiné colhidas nas margens do rio, sussurrando preces para que o orixá Oxalá guiasse a alma do homem que negara seu filho. Ela via nos olhos febris de Antônio um reflexo do sofrimento que infligira a tantos, e nessa visão, a conexão com a narrativa se aprofundava. A mucama, outrora vítima do poder, agora testemunhava o colapso desse mesmo poder, preparando o terreno para o reconhecimento que libertaria não só Miguel, mas toda a senzala da sombra da Casa Grande. Os escravos, sentindo a fragilidade do Senhor, murmuravam na senzala sobre mudanças iminentes, suas vozes entrelaçando-se ao som das chuvas que inchavam os rios, simbolizando a purificação que a confissão traria. À medida que os meses se arrastavam para 1872, a malária evoluiu para uma fraqueza terminal, deixando Antônio à beira do abismo, onde as barreiras da negação finalmente cediam. Em uma tarde chuvosa, com o tamborilar das gotas no telhado mistando-se ao seu ofegar irregular, ele chamou por Miguel pela primeira vez de forma consciente, o nome escapando de seus lábios como um segredo libertado. O jovem entrou, o corpo ainda marcado pelo trabalho nos campos, camisa suada e mãos sujas de graxa das máquinas, e sentou-se ao lado da cama, seus olhos castanhos encontrando os do pai pela primeira vez, sem a mediação da distância. Antônio, com voz rouca e entrecortada, começou a tecer a confissão que ancorava a essência da história. Falou de Joana, da noite em que a possuíra sem pensar nas consequências, do nascimento de Miguel que ouvira como um eco de culpa. "Você é meu sangue", murmurou, as palavras carregadas de um arrependimento que anos de poder haviam sufocado, reconhecendo não só a paternidade, mas o talento que sustentara a fazenda, as inovações de Miguel nas caldeiras, as colheitas salvas por sua inteligência prática. Essa revelação, nascida do leito de morte, conectava diretamente aos blocos anteriores. O encontro proibido de 1840, o crescimento silencioso na senzala, os sinais da doença que despertara a consciência, culminando agora no ato de reparação que questionava o cerne da escravidão brasileira. A confissão se estendeu por horas, entre pausas para que Antônio recuperasse o fôlego, e Miguel ouviu em silêncio, o coração dividido entre o ressentimento acumulado e uma compaixão inesperada pela fragilidade do homem à sua frente. O coronel, guiado pela proximidade da morte, revelou um testamento escondido em uma gaveta secreta da escrivaninha de Mogno, um documento amarelado, escrito em 1865, durante um momento de lucidez passageira, que declarava Miguel como herdeiro legítimo das terras, do engenho e de todos os bens, além de ordenar a libertação imediata de todos os escravos da fazenda. "Eu neguei você para preservar o que chamei de ordem", confessou Antônio, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. "Mas o sangue não mente, e a terra clama por justiça." Joana, chamada ao quarto por um gesto fraco do filho, testemunhou o momento, seus olhos marejados refletindo o fechamento de um ciclo. A mulher que fora possuída agora via o fruto daquela união, elevado acima do opressor. Essa cena, carregada de emoção crua, reforçava a conexão narrativa. O poder que separara mãe e filho, agora os unia na redenção, transformando a Casa Grande de prisão em palco de libertação, e prenunciando as transformações sociais que viriam na senzala e além. Enquanto o sol se punha sobre as colinas, tingindo o quarto de tons avermelhados, Antônio assinou o testamento com mão trêmula, selando-o com cera vermelha que gotejava como sangue simbólico. Miguel, segurando o papel, sentiu o peso da herança não só material, mas espiritual. O reconhecimento tardio do pai era o fio que tecia toda a história,
desde o proibido amor de Joana, até o trabalho invisível que salvara a fazenda, culminando em um ato que desafiava as normas escravocratas do império. A culpa de Antônio, exposta e perdoada em sussurros, dissipava-se como névoa ao amanhecer, deixando espaço para a nova ordem que Miguel iniciaria. Os sons da fazenda, o ranger distante das moendas, o canto dos pássaros noturnos, pareciam ecoar essa transição, como se a terra do Espírito Santo, regada por séculos de suor, aprovasse o rompimento do silêncio. Joana, ao lado do filho, tocou o ombro de Antônio em um gesto de misericórdia, fechando o capítulo da negação e abrindo as portas para a era da justiça, onde o legado da senzala eclipsaria o da Casa Grande. Essa confissão no leito de morte não era mero epílogo. Era o coração pulsante da narrativa, ligando o sofrimento passado à esperança futura e preparando o terreno para as reações que abalariam a fazenda inteira. A assinatura do testamento no quarto da Casa Grande, ainda fresca na memória de todos os presentes, ecoou como um trovão distante pela fazenda de Antônio de Souza, marcando o fim imediato da vida do coronel e o alvorecer de uma era inédita no Espírito Santo de 1872. Antônio exalou seu último suspiro naquela mesma noite, o corpo relaxando na cama de dossel, como se o peso da confissão tivesse finalmente libertado sua alma, deixando para trás um legado que transcendia o ouro das minas e o açúcar das moendas. Miguel, agora o herdeiro reconhecido, segurava o documento selado com mãos que ainda tremiam, sentindo o fluxo da história se redirecionar. O que começara como um encontro proibido em 1840, crescera no silêncio da senzala nos anos 1850 e despertara na doença de 1870, culminava agora em um ato de reparação que questionava as fundações da escravidão brasileira. Joana, ao lado do filho, tocou o rosto pálido do falecido com uma ternura inesperada, reconhecendo que a redenção de Antônio não apagava as dores passadas, mas tecia um fio de conexão entre o opressor e os oprimidos, transformando a Casa Grande de símbolo de poder em testemunha de justiça. Os escravos, ainda alheios à magnitude do que ocorrera, continuavam seus rituais noturnos na senzala, fogueiras crepitando sob o céu estrelado, vozes entoando cânticos ancestrais que misturavam iorubá e português. Mas o ar carregava uma eletricidade sutil, como se a terra sentisse a mudança iminente e sussurrasse promessas de liberdade. Na manhã seguinte, com o sol nascendo sobre as colinas de São Mateus e tingindo os canaviais de dourado, Miguel convocou os trabalhadores para o terreiro central da fazenda, um espaço amplo de terra batida, cercado por árvores de mangueira que haviam testemunhado gerações de sofrimento. Ele subiu em um barril vazio de melado, o testamento na mão, e leu em voz alta as palavras do pai, sua voz firme ecoando como o sino da igreja distante. As cláusulas eram claras e revolucionárias. Miguel era declarado o legítimo herdeiro de todas as terras, do engenho com suas máquinas a vapor, das casas e dos rebanhos. Mais importante, todos os escravos da fazenda, mais de 50 almas, homens, mulheres e crianças marcadas pelas cicatrizes do chicote e pelo peso das correntes, eram libertados imediatamente, sem resgate ou condição. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento, enquanto rostos incrédulos se erguiam para o jovem que outrora fora apenas o filho da mucama. Essa revelação conectava diretamente a confissão do leito de morte. O reconhecimento tardio de Antônio não era um gesto vazio, mas uma semente plantada para florescer na senzala, onde o sofrimento coletivo encontrava eco na história individual de Miguel, unindo o destino de todos em uma narrativa maior de resistência e reparação contra o sistema escravocrata que sustentara o império por séculos. A reação na senzala foi um misto de euforia contida e lágrimas silenciosas, como se as vozes que haviam sido caladas por gerações finalmente encontrassem espaço para respirar. Mulheres que teciam redes à sombra das árvores abraçavam os filhos.
Homens que manejavam facões nos campos largavam as ferramentas para se ajoelhar em gratidão. E os mais velhos, cujas costas curvadas contavam décadas de labuta, murmuravam preces aos ancestrais, vendo em Miguel o cumprimento de profecias sussurradas nas noites de lua cheia. Joana, caminhando entre eles com passos lentos, tocava ombros e sussurrava encorajamentos, sua presença reforçando a conexão familiar à tapeçaria maior. Ela, que carregara Miguel no ventre proibido, agora via o filho libertar os que haviam sido seus companheiros de dor, fechando o ciclo da negação com um ato de inclusão que ecoava as lutas quilombolas distantes nas serras. Os capatazes, homens brancos de famílias vizinhas que outrora impunham o terror, observavam de longe com olhares mistos de inveja e temor, sabendo que o testamento, válido sob as leis imperiais, derrubava a hierarquia que os enriquecera. Miguel, ao descer do barril, distribuiu as primeiras ordens como herdeiro, pausas ampliadas para descanso, sementes de roça para lotes pessoais e a promessa de que o engenho operaria sob cooperação, não sob o chicote. Essa transição prática ancorava a história no realismo histórico, o Brasil de 1872, ainda distante da Lei Áurea de 1888, via em fazendas isoladas como essa os primeiros brotos de mudança, inspirados por testamentos e fugas que desafiavam o status quo. Enquanto o dia avançava, com o cheiro de terra úmida misturando-se ao adocicado da cana recém-cortada, a notícia se espalhava além da fazenda, alcançando as vilas próximas através de mensageiros a cavalo e sussurros nos mercados de Vitória. Outros coronéis cujas propriedades lindeiras dependiam do comércio de açúcar sentiam o tremor dessa libertação. Era um precedente perigoso, um reconhecimento de sangue misturado que ameaçava o tecido social escravocrata, onde filhos bastardos eram descartados como palha queimada. Miguel, no entanto, focava no imediato, reunindo os libertos para discutir a divisão de terras, lotes ao longo do rio para plantio familiar, acesso igual ao engenho para quem quisesse trabalhar por salário justo. Joana, ao ver o filho assim, recordava o parto sob a lua de 1840, o choro que Antônio negara, e via na atual cena o fechamento poético. A senzala, outrora prisão, agora pulsava com planos de futuro, com crianças correndo livres e mulheres cantando hinos de gratidão. Essa revelação não isolava Miguel. Ela o entrelaçava à comunidade, transformando sua herança pessoal na salvação coletiva, e prenunciava os conflitos com vizinhos que testariam a resiliência dessa nova ordem. O Espírito Santo, com suas chuvas que lavavam as colinas e rios que carregavam sedimentos do passado, simbolizava essa purgação. A história da família de Souza, tecida de negação e redenção, agora se expandia para abraçar as vozes da senzala, preparando o terreno para as transformações que redefiniriam a fazenda e ecoariam na memória coletiva do Brasil escravocrata. A revelação do testamento na senzala, ainda fresca no ar úmido do Espírito Santo de 1872, deu lugar a uma transformação palpável na fazenda de Antônio de Souza, onde o eco da confissão no leito de morte se propagava como as raízes da cana que se entrelaçavam no solo fértil das colinas de São Mateus. Miguel, agora o senhor reconhecido das terras que outrora negaram sua existência, assumiu o comando com uma visão que transcendia o modelo escravocrata do pai. Em vez de chicotes e hierarquias rígidas, ele implementou uma cooperação que honrava o suor coletivo, conectando diretamente a libertação coletiva do bloco anterior e tecendo o fio da redenção familiar, a tapeçaria maior da resistência contra o sistema imperial. Os libertos, ainda processando a euforia da liberdade repentina, retornavam aos campos não como cativos, mas como parceiros, manejando facões com uma energia renovada que fazia as fileiras de cana crescerem mais vigorosas sob o sol inclemente. Joana, caminhando entre as plantações com um cesto de ervas nos braços, observava o filho coordenar as tarefas diárias, distribuindo sementes de milho e feijão para roças pessoais, ajustando as caldeiras do engenho para maior eficiência,
e via na cena o cumprimento da história que começara no ventre proibido de 1840. O sangue negado por Antônio agora regava uma terra compartilhada, transformando a fazenda de prisão em semente de igualdade que desafiava as normas escravocratas do Brasil de Tuizio. Então, nos meses seguintes, a nova ordem florescia como as flores silvestres que brotavam após as chuvas de verão, com Miguel reorganizando o engenho para operar sob salários justos e horários que permitiam tempo para famílias e cultos ancestrais. Os antigos escravos, cujas cicatrizes nas costas contavam décadas de opressão, agora escolhiam seus papéis. Alguns permaneciam no corte da cana, ganhando parte da colheita como pagamento. Outros cuidavam das máquinas, aprendendo com Miguel os segredos das engrenagens que ele dominara na juventude silenciosa da senzala. Essa transição prática ancorava a narrativa central. A redenção tardia de Antônio não era um gesto isolado, mas o catalisador para uma reforma que ecoava as fugas quilombolas e os primeiros movimentos abolicionistas, onde o reconhecimento de um bastardo como herdeiro abria portas para a dignidade coletiva. Joana, assumindo um papel de conselheira na cozinha da Casa Grande, ensinava as mulheres a preparar refeições nutritivas com ingredientes da própria terra, misturando temperos africanos que evocavam memórias de Angola e Luanda, e sussurrava para Miguel sobre a importância de educar as crianças, plantando assim as sementes de uma geração livre. O ar da fazenda, outrora pesado com o cheiro de suor forçado e melado fervente, agora carregava notas de esperança, risos de crianças correndo entre as mangueiras, o som de tambores ritmados nas noites de celebração e o murmúrio de planos para expandir as roças além das fronteiras impostas pelo antigo regime. Enquanto a produção de açúcar se estabilizava, com Miguel introduzindo técnicas aprendidas de viajantes, como a fermentação controlada para rum de melhor qualidade, a fazenda começava a atrair olhares curiosos das propriedades vizinhas, onde coronéis ainda regiam com punho de ferro. Esses senhores, cujas fazendas lindeiras dependiam do comércio de escravos e da manutenção do status quo, enviavam emissários disfarçados de mercadores para sondar as mudanças, temendo que a loucura de Antônio, no leito de morte, contaminasse suas senzalas. Miguel recebia essas visitas com cortesia firme, oferecendo amostras do açúcar refinado e explicando que a liberdade aumentava a produtividade, não a diminuía, reforçando a conexão histórica. O testamento, nascido da culpa de um patriarca, agora servia como farol para uma transição que questionava o cerne da escravidão no Império, onde o Brasil de 1873, ainda preso à lei do ventre livre de 1871, via em casos isolados como esse os prenúncios de uma abolição maior. Joana, ao ouvir relatos dessas interações, recordava o silêncio opressivo dos anos 1850, quando Miguel crescera sem nome, e via na resiliência do filho o eco das mulheres ancestrais que haviam preservado tradições orais apesar das proibições. Os libertos, por sua vez, formavam conselhos informais à beira do rio, discutindo como usar os salários para comprar ferramentas e sementes, e celebravam as primeiras colheitas pessoais com festas que misturavam catolicismo e rituais iorubás, honrando os orixás que guiaram a jornada da negação à reparação. Essa fase de consolidação da nova ordem não era isenta de desafios internos. Alguns capatazes antigos, relutantes em abrir mão do poder, tentavam sabotar as mudanças, espalhando rumores de que Miguel era um impostor e que o testamento seria contestado nos tribunais de Vitória. Miguel, guiado pela sabedoria de Joana, confrontava essas resistências com paciência estratégica, demitindo os mais intransigentes e promovendo libertos confiáveis a posições de liderança, como a supervisão das caldeiras, um ato simbólico que conectava ao crescimento de Miguel nos galpões do engenho, onde ele aprendera os ofícios na sombra da negação. A Casa Grande, vazia sem Antônio, transformava-se em centro comunitário.
Suas salas amplas abrigavam reuniões para planejar a safra, e o jardim, outrora exclusivo, agora florescido com plantas medicinais cultivadas por Joana, servia como espaço de cura para os mais velhos. O Espírito Santo, com suas neblinas matinais que subiam dos vales e rios caudalosos, que carregavam os sedimentos do passado, espelhava essa renovação. A terra, regada por séculos de lágrimas, agora respondia à justiça com abundância, produzindo uma colheita recorde que enchia os barris e os corações. Miguel, ao final de cada dia, sentava-se na varanda com a mãe, contemplando as colinas ao pôr do sol, e sentia o peso da herança se transformar em propósito. A história da família, de um encontro proibido à confissão mortal, culminava nessa era de frutos compartilhados, preparando o terreno para os conflitos externos que testariam a durabilidade dessa liberdade recém-conquistada. A consolidação da nova ordem na fazenda de Antônio de Souza, com seus frutos iniciais de cooperação e colheitas abundantes no Espírito Santo de 1873, não passou despercebida pelas propriedades vizinhas, onde o eco da libertação se propagava como um vento inquieto pelas colinas de São Mateus, ameaçando o equilíbrio precário do sistema escravocrata que ainda dominava a região. Miguel, aos 33 anos, via sua liderança testada não mais internamente, mas por forças externas que conectavam diretamente a transformação do bloco anterior. Os coronéis lindeiros, cujas fazendas dependiam do comércio de escravos e da manutenção da hierarquia colonial, percebiam na prosperidade da fazenda de Souza um perigo contagioso, um precedente nascido da confissão no leito de morte que poderia inspirar rebeliões em suas próprias senzalas. Joana, com sua intuição afiada pelas décadas de observação silenciosa, alertava o filho sobre os olhares enviesados dos mensageiros que chegavam disfarçados de compradores de açúcar, sussurrando que a redenção de Antônio, embora pessoal, agora se entrelaçava à luta maior contra o Império, onde o Brasil de 1873, regido pela lei do ventre livre, mas ainda preso às correntes do tráfico, via em casos isolados como esse, os primeiros rachados na muralha da opressão. Os libertos, fortalecidos pela cooperação diária nos canaviais e engenhos, sentiam o peso dessa ameaça externa, reunindo-se à noite para reforçar cercas e planejar defesas, transformando a fazenda em um bastião que honrava o legado da negação superada pela reparação. Os conflitos eclodiram em uma manhã de seca, quando um grupo de capatazes vizinhos liderados pelo coronel Vaz, um homem de 60 anos com barba espessa e olhos estreitados pelo sol, invadiu a fronteira da fazenda, alegando disputas antigas sobre limites de terra. Uma manobra para testar a vulnerabilidade da nova administração e, talvez, incitar os libertos a fugir para suas senzalas opressivas. Vaz, cuja propriedade adjacente ainda rangia com o som de chicotes e gemidos, via em Miguel um traidor ao sangue dos senhores, um bastardo elevado pela loucura de um moribundo, e enviava seus homens para roubar ferramentas e intimidar os trabalhadores nos campos periféricos. Miguel, montando seu cavalo com a postura ereta herdada do pai desconhecido, confrontou os invasores no terreiro central, o testamento na mão como escudo legal, declarando que as terras eram agora de uma comunidade unida, não de um tirano solitário. Essa defesa prática ancorava a narrativa central. A herança de Antônio, nascida da culpa no leito de morte, agora servia como arma contra os resquícios do escravismo, conectando o crescimento silencioso de Miguel na senzala aos anos de doença que despertaram a consciência paterna, culminando em uma batalha que ecoava as resistências quilombolas nas serras próximas. Joana, observando de uma janela da casa grande, preparava ervas calmantes para os ânimos exaltados, recordando como o encontro proibido de 1840 plantara não só uma vida, mas uma linhagem de resiliência que agora protegia a todos. A tensão escalou para o Tribunal da Vila de Vitória, onde Vaz contestava o testamento como falsificação, alegando que Antônio, febril e delirante, não possuía sanidade para tal ato revolucionário.
Miguel, acompanhado por Joana e um grupo de libertos como testemunhas, apresentou o documento perante o juiz local. Um homem de meia-idade, barba grisalha e toga amarrotada pelo calor, descrevendo a cena do leito de morte com detalhes vívidos. A mão trêmula de Antônio selando a cera vermelha, as palavras de arrependimento que reconhecera o sangue compartilhado e ordenara a liberdade. O juiz, influenciado pelas leis imperiais que validavam testamentos mesmo de moribundos, examinou o papel amarelado e as assinaturas de notários presentes, declarando-o autêntico e irrevogável. Um veredicto que reverberou como um sino de justiça em meio ao burburinho da corte. Vaz, furioso, retirou-se com ameaças veladas de retaliação, mas o episódio reforçava a conexão histórica. A confissão de Antônio não era mero sussurro familiar, mas um golpe no coração do escravismo, inspirando sussurros de esperança em senzalas vizinhas e atraindo abolicionistas do Rio de Janeiro que enviavam cartas de apoio. Os libertos, ao retornarem à fazenda, celebraram com um banquete simples de feijão e farinha, tambores ecoando sob as estrelas, honrando os ancestrais que guiaram a jornada da negação à vitória legal. Enquanto os dias se alongavam com o calor úmido do verão, Miguel fortaleceu as defesas da fazenda. Cercas reforçadas com estacas de madeira dura, patrulhas noturnas por voluntários libertos e alianças com pequenos agricultores livres das vilas próximas, criando uma rede que protegia não só as terras, mas o ideal de igualdade nascido da redenção paterna. Joana, tecendo redes de proteção simbólica com fios de algodão tingidos de azul para Oxóssi, o orixá caçador, via nos olhos do filho o reflexo de uma história completa. Do parto na senzala ao leito de morte na casa grande, passando pela doença que quebrara o silêncio, culminando agora em uma defesa que unia a família à comunidade contra os ecos do passado opressor. Os vizinhos, isolados em sua ganância, começavam a sentir o custo da resistência. Colheitas menores por falta de motivação nos escravos, rumores de fugas inspiradas pela fazenda de Souza, prenunciando uma mudança regional que o Império, ainda relutante, teria de enfrentar. O Espírito Santo, com seus rios que serpenteavam pelas colinas carregando sedimentos de ouro e dor, simbolizava essa luta. A terra, testemunha da negação de gerações, agora se erguia em defesa da reparação, tecendo o legado de Antônio em uma narrativa de resistência coletiva que se estendia além das fronteiras da fazenda, preparando o terreno para o legado duradouro que viria com o tempo. A vitória no Tribunal de Vitória, com seu veredicto ecoando como um eco final dos conflitos do ano anterior, permitiu que a fazenda de Antônio de Souza entrasse em uma fase de consolidação profunda no Espírito Santo de 1874, onde os frutos da nova ordem se solidificavam como as raízes da cana, que se aprofundavam no solo das colinas de São Mateus, ancorando a narrativa central da redenção familiar, a durabilidade da liberdade conquistada. Miguel, aos 34 anos, via sua liderança amadurecer em uma administração que transcendia o mero gerenciamento de terras. Ele expandia as roças coletivas, introduzindo culturas diversificadas como mandioca e tabaco para reduzir a dependência do açúcar, conectando diretamente a defesa bem-sucedida contra os vizinhos e tecendo o fio da confissão no leito de morte, a tapeçaria maior de uma resistência que inspirava mudanças regionais contra o escravismo imperial. Joana, agora uma matriarca reverenciada entre os libertos, caminhava pelos campos com um cajado entalhado por mãos grata, distribuindo sementes e conselhos ancestrais, e via na prosperidade da fazenda o fechamento poético da história que começara no encontro proibido de 1840. O sangue negado por Antônio, outrora uma maldição silenciosa, agora se transformava em bênção coletiva, regando uma terra que respondia com abundância e honrando as vozes da senzala que o sistema tentara calar por gerações. Nos meses de 1874, a fazenda pulsava com uma vitalidade renovada, onde os libertos, fortalecidos pela vitória legal, construíam estruturas permanentes.
barracões de madeira para armazenar colheitas, uma escola improvisada sob uma mangueira centenária, onde crianças aprendiam a ler e escrever, guiadas por um professor itinerante atraído pelos rumores de igualdade. Miguel supervisionava essas iniciativas com a mesma precisão que aplicara às caldeiras do engenho em sua juventude na senzala, garantindo que os salários fluíssem para investimentos comunitários, como a compra de mulas para arar os campos e a escavação de canais de irrigação que previam as secas sazonais. Essa consolidação prática reforçava a conexão histórica. O testamento de Antônio, nascido da culpa que a doença despertara em 1870, não era um ato isolado de arrependimento, mas o alicerce para uma economia cooperativa que desafiava o modelo escravocrata do Império, onde o Brasil de 1874, ainda marcado pela Lei dos Sexagenários de 1871, via em fazendas como essa os brotos de uma abolição gradual inspirada por legados pessoais de reparação. Os antigos capatazes, muitos reabilitados sob a nova ordem, agora trabalhavam lado a lado com os ex-escravos, compartilhando refeições ao meio-dia que misturavam pratos da Casa Grande com temperos africanos, dissolvendo as barreiras que o poder de Antônio erguera e permitindo que histórias pessoais, de fugas frustradas e castigos sofridos, se entrelaçassem em laços de compreensão mútua. Enquanto o ano se inclinava para 1875, sombras do passado persistiam em visitas inesperadas. Historiadores e jornalistas do Rio de Janeiro, atraídos pela notoriedade do caso, chegavam à fazenda para registrar o Milagre de São Mateus, entrevistando Joana sobre o parto na senzala e Miguel sobre a transição da negação à herança. Esses relatos, publicados em folhetos abolicionistas, espalhavam a história além das colinas, inspirando senzalas distantes a sussurrar sobre testamentos libertadores e filhos bastardos que poderiam reclamar direitos. Joana, sentada na varanda da Casa Grande ao entardecer, compartilhava memórias com os visitantes, o choro de Miguel sob a lua de 1840, o silêncio opressivo dos anos de crescimento, a febre que quebrara Antônio, tecendo a narrativa familiar a luta maior contra a escravidão, onde o reconhecimento tardio de um coronel se tornava símbolo de uma nação em transformação. Miguel, por sua vez, usava essas interações para negociar parcerias comerciais justas, exportando açúcar para portos do sul, com rótulos que destacavam a produção livre, um golpe sutil ao comércio que ainda dependia de mãos acorrentadas. Os libertos, vendo sua história imortalizada, erguiam monumentos simples. Uma pedra entalhada à beira do rio com o nome de Antônio ao lado de Joana e Miguel, honrando não o opressor, mas o ato de redenção que unira mundos separados. Essa fase de legado consolidado dissipava as sombras remanescentes do passado. Disputas menores com vizinhos, como cercas invadidas ou gado extraviado, resolviam-se em assembleias comunitárias que priorizavam o diálogo sobre a violência, refletindo a evolução de Miguel de observador silencioso na senzala a líder visionário. Joana, envelhecendo com graça, plantava árvores frutíferas nos limites da propriedade, simbolizando raízes profundas que o tempo não arrancaria, e sussurrava para o filho que os ancestrais sorriam pela jornada completa, do proibido amor à confissão mortal, passando pela libertação e defesa, culminando agora em uma fazenda que servia de farol para o futuro. O Espírito Santo, com suas brisas que subiam dos vales carregando o perfume de flores silvestres e o som distante de rios, espelhava essa dissipação. A terra, outrora manchada pelo suor forçado, agora florescia em harmonia, tecendo o legado de Antônio em uma narrativa de cura coletiva que se estendia para além da família, preparando o terreno para as reflexões geracionais que viriam com o passar dos anos e a memória viva da senzala. A consolidação do legado na fazenda de Antônio de Souza, com suas raízes profundas fincadas no Espírito Santo dos anos 1870, estendeu-se para as décadas seguintes, como as colinas de São Mateus que se erguiam firmes contra os ventos do tempo, ancorando a narrativa central da redenção familiar
a perpetuação de uma memória viva que transcendia gerações e conectava diretamente à dissipação das sombras do passado no bloco anterior. Miguel, agora um homem de 40 anos em 1880, via sua liderança evoluir para uma sabedoria patriarcal, guiando a comunidade através da Lei Áurea de 1888, que finalmente ecoava o que ele realizara isoladamente 15 anos antes, tecendo o fio da confissão no leito de morte a tapeçaria maior de uma nação que, aos trancos, desmantelava as correntes do escravismo imperial. Joana, envelhecida, mas com olhos que ainda brilhavam como o rio ao amanhecer, reunia os netos ao redor da fogueira na senzala transformada em centro comunitário, contando-lhes a história completa, do encontro proibido de 1840, passando pelo crescimento silencioso de Miguel, a doença que despertara Antônio, a libertação e os conflitos, transformando a negação pessoal em lição coletiva de resiliência que honrava as vozes ancestrais e preparava as novas gerações para um mundo pós-abolição, marcado por desigualdades persistentes. Nas reuniões familiares sob as mangueiras centenárias, Miguel compartilhava reflexões sobre o peso da herança. Como o testamento de Antônio, nascido da culpa febril, não só libertara corpos, mas curara almas, permitindo que os libertos, agora cidadãos livres embora ainda lutando por terras e direitos, construíssem escolas e cooperativas que floresciam ao lado dos canaviais. Os filhos de Miguel, criados na igualdade da fazenda, ouviam com atenção as histórias de Joana sobre o parto na senzala, o choro negado e a confissão que unira o que o poder separara, internalizando que a verdadeira riqueza estava na memória compartilhada, não no ouro das minas. Essa transmissão oral reforçava a conexão histórica. A jornada da família de Souza, de bastardo invisível a pilar comunitário, espelhava a transição do Brasil escravocrata para uma república republicana em 1889, onde casos como esse inspiravam movimentos por reforma agrária e educação para os ex-escravos, combatendo o abandono que seguia à abolição formal. Os netos, brincando nos campos que outrora rangiam com chicotes, plantavam árvores em homenagem aos ancestrais, simbolizando raízes que o tempo não arrancaria, e Joana, com voz trêmula mas firme, enfatizava que a redenção de Antônio era um lembrete de que o silêncio da negação gera frutos amargos, enquanto o reconhecimento tardio pode regar futuros férteis. Ao entrar no novo século, em 1900, a fazenda havia se tornado um símbolo regional, atraindo visitantes, professores, ativistas e descendentes de quilombolas, que buscavam lições na história de Souza, onde a Casa Grande, agora um museu vivo de ferramentas e documentos, contava a saga da negação à reparação. Miguel, grisalho e curvado pelo trabalho, sentava-se na varanda com Joana, refletindo sobre como a doença de 1870 fora o pivô que girara a roda do destino. Sem aquela febre, o testamento permaneceria enterrado e a senzala, silenciada. Os libertos idosos, cujas cicatrizes desbotadas contavam o passado, reuniam-se para festas anuais que misturavam catolicismo e rituais iorubás, celebrando a jornada completa, do proibido amor à defesa contra vizinhos, culminando na prosperidade que sustentava famílias livres. Essa memória geracional ancorava a narrativa central. A história da família não era mero episódio isolado, mas fio entrelaçado à luta nacional contra o legado escravocrata, inspirando leis de proteção a terras quilombolas e educação que preservava tradições africanas, transformando a dor da senzala em força cultural que perdurava além das colheiras. Enquanto o sol se punha sobre as colinas em 1900, tingindo o céu de tons avermelhados como o sangue simbólico do testamento, Miguel e Joana contemplavam o horizonte, sentindo o fluxo contínuo da história. A negação de Antônio, outrora uma ferida aberta, cicatrizara em sabedoria coletiva, preparando as gerações futuras para enfrentar as desigualdades que a abolição não erradicara. O Espírito Santo,
com seus rios que carregavam ecos de lamentos passados e ventos que sussurravam promessas, espelhava essa reflexão. A terra, testemunha da jornada de negação à redenção, agora guardava a memória como um tesouro vivo, tecendo o legado da família em uma narrativa eterna de resistência e cura, que se estendia para o epílogo final, onde a história se fechava em um ciclo de luz e legado. As reflexões geracionais que floresceram na fazenda de Antônio de Souza, ao longo das décadas de 1880 a 1900, com suas raízes profundas na memória viva da senzala, estenderam-se para o início do século XX como as colinas eternas de São Mateus, que se erguiam inabaláveis no Espírito Santo, ancorando a narrativa central da redenção familiar ao fechamento poético de um ciclo que transcendia o tempo e conectava diretamente as lições transmitidas por Miguel e Joana no bloco anterior. Em 1900, Miguel, aos 60 anos, com cabelos brancos como a espuma dos rios e mãos marcadas por décadas de trabalho coletivo, via sua vida como o epílogo vivo da história que começara no encontro proibido de 1840. O sangue negado por Antônio, outrora uma sombra na senzala, agora iluminava gerações inteiras, tecendo o fio da confissão no leito de morte a tapeçaria maior de uma nação que, na República recém-proclamada, ainda lutava para honrar o legado da abolição com reformas agrárias e direitos para os descendentes de escravos. Joana, falecida em 1905 aos 80 anos, deixara um vazio preenchido por suas netas, que continuavam as contações à beira da fogueira, transformando a negação pessoal em símbolo eterno de resistência, onde a doença de 1870 e a libertação subsequente serviam como farol para comunidades quilombolas emergentes nas serras vizinhas. Nos anos 1910, a Fazenda, agora uma cooperativa próspera batizada de Fazenda da União, em homenagem à herança unificadora, expandia-se com a introdução de ferrovias que ligavam São Mateus aos portos de Vitória, permitindo que o açúcar e o rum, produzidos por mãos livres, chegassem a mercados distantes, inspirando fazendeiros remanescentes a questionar o modelo obsoleto do escravismo tardio. Miguel, guiando a assembleia sob a mangueira centenária que testemunhara o parto de seu nascimento, compartilhava histórias com visitantes, ativistas republicanos e educadores, sobre como o testamento de Antônio, nascido da culpa febril, não só libertara corpos, mas curara a terra, com solos exauridos pela monocultura da cana agora revitalizados por rotações de culturas que incluíam café e frutas tropicais. Essa perpetuação prática reforçava a conexão histórica. A jornada da família de Souza, de crescimento silencioso na senzala, aos conflitos com vizinhos nos 1870, culminava em um legado que influenciava políticas nacionais, como as discussões sobre indenizações aos ex-escravos e a preservação de tradições afro-brasileiras, transformando a dor individual em movimento coletivo que ecoava as vozes da senzala em todo o Brasil. Os descendentes de Miguel, casados com famílias de libertos e imigrantes, erguiam uma capela simples à beira do rio, misturando imagens de santos católicos com altares para orixás, honrando Joana como a matriarca que carregara o futuro no ventre, e Antônio como o redimido imperfeito, fechando o ciclo da negação com rituais que invocavam ancestrais para proteger a liberdade conquistada. Ao chegar aos 1920, com Miguel falecendo em 1918 aos 78 anos, a fazenda tornava-se um santuário de memória, atraindo peregrinos e estudiosos que documentavam a saga em livros e jornais, retratando-a como um microcosmo da transição escravocrata para a modernidade brasileira. Seus filhos e netos, administrando as terras com princípios de equidade herdados, enfrentavam novos desafios: a Grande Guerra que encarecia insumos, as secas cíclicas que testavam a irrigação comunitária, mas respondiam com a resiliência forjada na história familiar. O reconhecimento tardio de Antônio inspirava cooperativas regionais, e as preces de Joana
Guiavam a educação das crianças em escolas que ensinavam não só leitura, mas as narrativas orais da senzala. Essa eternidade do legado ancorava a narrativa central. O que iniciara como um amor proibido e uma negação cruel, evoluíra através da doença, confissão, libertação e defesa para um epílogo de perpetuação, onde a fazenda de Souza servia como testemunho vivo de que a redenção, mesmo tardia, pode regar futuros justos, influenciando o imaginário nacional sobre escravidão e reparação. Os rios do Espírito Santo, carregando sedimentos de ouro e lágrimas passadas, sussurravam essa verdade ao vento, enquanto as colinas, eternas guardiãs, abrigavam o ciclo completo, da sombra da casa grande à luz da senzala unida, deixando para as gerações vindouras um legado que não se apagava, mas ecoava como as vozes ancestrais que o tempo tentara calar.